Valorizar o esporte e as histórias a ele associadas é uma forte marca cultural do povo brasileiro. Preservar, documentar e disponibilizar o acesso a essas histórias é o objetivo do Grupo de Estudos de Cultura e Corpo da ESEF. Os principais trabalhos desenvolvidos pelo grupo envolvem esporte e dança, além de relações de gênero e sexualidade. O Greco, que é o grupo de pesquisa, ele está integrado ao Centro de Memória. Então, o Centro de Memória ele foi criado em 97 e desde 2000 eu assumi a coordenação desse centro. E em 2002 a gente criou esse grupo de estudos específicos. Então, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar. O Centro de Memória, ao mesmo tempo que ele é um centro de documentação histórica, ele também é um centro de produção de pesquisas. Então, no CEME, a gente tem, CEME que é o Centro de Memória, a gente tem uma característica de museu, porque ele recolhe, abriga, coleta documentação histórica relacionada à dança, esporte, educação física, lazer. E o grupo de pesquisa, consequentemente, se originou para produzir conhecimento a partir desses acervos. Então, a gente tem essas duas perspectivas de trabalho. Com relação ao Greco, ainda tem uma especificidade que eu gostaria de ressaltar, que são as pesquisas que eu desenvolvo como pesquisadora, que, para além do conhecimento histórico, tem uma relação muito forte com gênero e sexualidade. Passei para a chamada 2 do vestibular 2012 e fui logo... Para mim foi um contemplamento essa bolsa, porque fui chamada para uma entrevista aqui mesmo, e pelo e-mail, o contato, e aí fui escolhida para estar preenchendo a vaga aqui dentro. E assim fui conhecendo um pouquinho, ainda a gente não conhece tudo, é muito amplo aqui. Eu já conheci o Centro de Memória do Esporte. Em 1999 eu me formei bacharel em biblioteconomia, fiz meu estágio curricular na biblioteca aqui da Escola de Educação Física e, consequentemente, o Centro de Memória do Esporte, logo no início. Eu trabalhei dentro do Centro de Memória uns 2 anos e depois eu fui trabalhar fora daqui da ESEF e retornei em 2007 para fazer uma especialização em Arte, Corpo e Educação, onde eu fui orientada pela professora Silvana, na minha monografia de conclusão, e em 2008 eu entrei para o grupo, para o Greco, Então, agora a gente tem 2 pesquisas em andamento de mestrandas, uma é sobre as mulheres que estão se inserindo no MMA, nas lutas, e o outro tema é sobre o handebol, A gente tem pouquíssimo conhecimento, pesquisa sobre o handebol no Brasil, mesmo masculino e feminino, e a gente está centrando também um pouco em como que as mulheres que hoje conquistaram o 6º lugar nos Jogos Olímpicos, e se eu perguntar para vocês, ninguém sabe nenhuma atleta quem são elas, Então, de trazer visibilidade para esses temas. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando com isso. Um outro tema que a gente está se debruçando muito é sobre futebol praticado por mulheres. Existem poucas informações, existe pouco espaço para as mulheres atletas, então é um tema que a gente está começando muito fortemente a trabalhar aqui no Centro de Memória, no sentido de criar visibilidade e também de ajudar a potencializar o futebol feminino no Brasil. Eu tenho feito algumas assessorias no Ministério do Esporte exatamente disso, de como que a gente pode, através de um grupo de pesquisa, das pesquisas que a gente realiza aqui, fomentar políticas públicas de inclusão das mulheres no esporte. Eu e a outra colega, que também é bolsista, que a gente vai apresentar juntas o trabalho, que a gente está fazendo juntas, a gente vai falar sobre as gaúchas olímpicas, que um dos temas de pesquisa aqui, o principal da professora Silvana é mulher e esporte, então a gente vai trabalhar com as gaúchas olímpicas. Tem um sentido político aí, Eu acho que isso é bem importante. E tem um sentido pedagógico também. Sentido político por quê? Porque nas questões de gênero, sempre determinados grupos são menos visibilizados que outros, Por exemplo, a questão da própria sexualidade de atletas, Vocês lembram do caso do Michel do vôlei, que teve toda aquela discussão. Então, trazer essas temáticas à tona, discutir essas temáticas e daí fazer com que os alunos que estejam envolvidos também consigam construir conhecimento sobre isso. E ao construir conhecimento tem uma agenda política e pedagógica, que é fazer com que esses temas sejam tratados, que sejam abordados e que os atletas e as atletas que hoje, por exemplo, têm o estigma de praticarem determinadas atividades que não são consideradas do seu gênero, não sejam logo classificados como menores, menos importantes. O Grupo de Estudos de Cultura e Corpo também possui importante papel na formação profissional e acadêmica de seus participantes. Atualmente,
O grupo conta com 5 bolsistas de iniciação científica e 6 estudantes de pós-graduação, além de outros pesquisadores. Além de ser uma iniciação científica que a gente sabe que é bem importante, eu acho que a gente aprende coisa diferente aqui, como a transcrição que a gente aprendeu a fazer. No final da graduação, quando a gente for fazer trabalho de TCC, a gente vai precisar, e a gente trabalha bastante trabalhando com a pesquisa, tu aprende muita coisa diferente, assim, e que eu acho que é bem válido para te depois fazer o teu trabalho de conclusão. E além disso, eu acho que eu estou pensando em seguir carreira acadêmica depois. E isso é fundamental, o contato com os professores que a gente tem. Os professores que estão sempre circulando por aqui, veem a gente trabalhando aqui, eles sabem da importância que tem o SEMA. A experiência em si de pesquisar, eu acho que a contribuição maior. Tanto na minha pesquisa, que tem um caráter mais histórico, e a linha do Greco seguindo as questões sobre corpo, sobre gênero e sexualidade, elas acabam permeando, né? Porque dentro da dança, propriamente dita, também tem essas questões, a questão do corpo, a questão da sexualidade, a questão do gênero permeando. Então, eu não me dedico exatamente à pesquisa de gênero e sexualidade, mas a pesquisa de história em dança tem isso permeado também. No caso do Greco, a gente tem gente muito diferente se relacionando aqui, o que enriquece bastante a pesquisa. E como a gente está ligado ao SEMI, a gente tem essa possibilidade de acesso, tanto a essas ferramentas, né, aos projetos do Garimpando e ao repositório, e também a aproximação da pesquisa, da extensão e do ensino. Que a gente tem o acesso que a pessoa pode tocar no material, a pessoa pode vir pesquisar. Então a gente tem muita coisa, a gente tem livros antigos de 1902, 1920, sabe? A gente tem roupas que foram os primeiros bailarinos que dançaram com esse material, sapatilhas, todo o material olímpico que o Dr. Henrique Lich forneceu, tu pode ter contato com as mínimas coisas, entendeu? Com todo aquele acervo olímpico de todas as Olimpíadas que aconteceram até hoje, né? Recortes de jornais, documentos importantíssimos que a gente tem aqui. Eu acho que para o pesquisador ele poder manusear e ter contato, eu acho que é uma coisa, para a pesquisa que ele vai fazer, eu acho uma coisa importantíssima. O grupo ele pode colaborar muito em preservar a memória dos atletas, de professores que já foram da instituição ou não. Ele é um grupo que, vamos dizer, que ele vai ajudar muito, ajuda e continuar ajudando muito nessa preservação de memórias, pois a gente está utilizando, vai utilizar muito e outros virão a utilizar. E a memória muitas vezes é esquecida, é deixada de lado. Então é uma questão da gente colher, organizar isso para próximas pessoas, próximos estudantes, assim, a comunidade em geral pode vir, né, ter esse reconhecimento de todas as memórias que a gente organiza aqui. Então é importante o grupo para a comunidade, para os alunos em geral. Então a sensibilidade para com o registro da memória, eu penso que seja muito importante. E trabalhar isso no curso de graduação, né? Envolver os alunos a perceber, mesmo que eles não sejam historiadores em história ou vão pensar sobre história, acreditar e se dar conta de que tudo tem história. As coisas não são assim porque são assim, ou porque nasceram assim. Elas foram se alterando ao longo do tempo, mesmo as representações de corpo, né? Daí eu já entro um pouco do que a gente estuda no Greco. O que a gente vê hoje designado como belo, como saudável, não foi sempre assim. Ao longo do tempo, houve uma série de alterações no conceito, inclusive, do que é saúde. Então, olhar o conhecimento a partir da sua historicidade ajuda a pensar o contemporâneo, a olhar para o futuro, mas eu não posso ver o futuro se eu não conheço o nosso passado. Então, essa acho que é uma importante via, né, de conhecimento com o qual a gente trabalha. O outro é os temas relacionados a gênero e sexualidade, que são temas difíceis de serem trabalhados, envolvem uma série de conceitos, preconceitos, tabus, né? Temas que quase não se falava, não só na universidade, mas na sociedade, que hoje começam a aparecer, e tematizar isso em sala de aula
acho que é importante, né? Que há jeitos diferentes de ser masculino e feminino, que a questão da sexualidade envolve uma série de relações sociais, e isso acho que é importante de ser conversado em sala de aula. E acho que o Greco e o SEMI, né, as pesquisas que a gente faz, o nosso trabalho de extensão, exatamente é para visibilizar esses temas e para conversar sobre eles, enfim, e produzir conhecimento. Entre suas ações de extensão, o Grupo de Estudos de Cultura e Corpo desenvolve parceria com escolas. Através desse contato, são organizadas visitas dos alunos ao acervo histórico do Centro de Memória do Esporte. O Centro de Memória ele é para o público em geral, né? E eu vou dizer das duas coisas. O Greco, que é mais o grupo de pesquisa mesmo, ele tem uma abrangência, porque essas temáticas que a gente acaba discutindo aqui são temáticas não só acadêmicas, elas dizem respeito à nossa vida pessoal, a questão de gênero, a questão de sexualidade, e eu vejo que nos locais que a gente vai apresentar as nossas pesquisas, como esse tema ele mobiliza as pessoas a falarem ou a pensarem sobre ele. Então acho que isso expande. E com relação ao Centro de Memória do Esporte, daí é o público em geral, né? Porque como a gente tem um acervo aqui muito rico, a gente tem a primeira medalha olímpica que o Brasil ganhou. Então, a cada ano de Olimpíada, de Jogos Olímpicos ou de algum evento esportivo, são jornalistas, são escritores, são pesquisadores. A gente faz oficina para escolas de primeiro e segundo grau, a gente faz uma série de atividades, eventos que a comunidade possa vir ao Centro de Memória conhecer o acervo que a gente tem. Então, ele é um projeto de extensão, né? Ele não existe oficialmente como uma instituição ou como uma unidade da ESEF, ele é um projeto de extensão. E como projeto de extensão, ele faz essa série de atividades. A gente organiza eventos, a gente faz exposições itinerantes. Esse ano a gente vai fazer uma exposição junto com a Câmara de Vereadores. Semana que vem a gente vai fazer uma outra exposição fora da ESEF. Então, tem essa possibilidade de circulação a partir do acervo que a gente tem aqui. As exposições, uma coisa que eu percebo é que elas chamam muita atenção de pessoas que talvez nunca reparariam num centro de memória. Então, itens curiosos podem gerar uma intenção de pesquisa, podem gerar um interesse, às vezes, de crianças, de jovens que vêm aqui. Com esse tipo de atividade, a gente conseguiu que outros cursos também, da museologia, biblioteconomia também, se juntassem ao SEMI, né? Algumas pessoas desses cursos também vieram, e eu creio que muito através dessas atividades, principalmente das exposições. A gente não faz exposição só aqui também, a gente já fez na reitoria, em shopping, em outras cidades. Então isso também ajuda a chamar mais gente. E como o nosso acervo é muito grande, a gente precisa de muita gente trabalhando e pesquisando sempre, porque é nossa finalidade, né? A gente cria uma exposição, por exemplo, vocês têm uma exposição agora que são das 9 coleções que comporta o acervo do Centro de Memória do Esporte. Então a gente faz contato com as escolas, elas agendam e vêm até a universidade para conhecer. No ano dos Jogos Olímpicos a gente faz oficinas que falam sobre os Jogos para as crianças. A gente faz no Portas Abertas, sempre tem uma atividade do Centro de Memória envolvido, que a gente fica aqui explicando o que é a documentação histórica, a importância da memória e da história para a preservação da cultura do país. Então a gente tem essa característica bem grande. O Grupo de Estudos de Cultura e Corpo tem como perspectiva a digitalização e democratização de seus trabalhos. Artigos, teses e dissertações, bem como imagens e outros materiais históricos, estão sendo disponibilizados no repositório digital do Centro de Memória do Esporte. O projeto do repositório digital, que visa disponibilizar online, né, através de arquivos abertos, o nosso acervo, que aí tem 9 acervos, cada um desses acervos tem algumas peças que a gente pode e outras que a gente não pode disponibilizar pela internet. Essas que a gente tem a possibilidade, a gente digitaliza, passa por um processo de pesquisa sobre esse item, né, de onde ele veio, de que data é, quem doou. O repositório é uma ferramenta assim, que tem inúmeras possibilidades. Acho que foi um avanço muito grande para o grupo, porque com que é uma ferramenta, né, com isso a gente pôde visibilizar alguns itens do acervo que talvez pessoas teriam dificuldade de acessar e podem utilizar na sua pesquisa em qualquer lugar. A gente tem acesso da Irlanda, do Japão, da China. Então, acaba também que esses pesquisadores entram em contato com a gente para ver se a gente tem mais material. Então, acho que uma das grandes possibilidades é a disseminação mesmo
dessas informações que estão gerando conhecimento. A gente criou, o ano passado, o repositório digital do Centro de Memória do Esporte, que o Greco está sempre vinculado com ele. Então, nós temos o Lume da universidade, e dentro do Lume tem uma comunidade específica que chama Centro de Memória do Esporte. Então, todo o nosso acervo documental está sendo digitalizado e ele está online. Então, a gente aderiu ao movimento de acesso à livre informação. Então, todas as pesquisas que o grupo produz, independente de terem sido publicadas ou não, elas estão online, porque a gente entende que uma função da universidade pública, além de produzir o conhecimento, é conseguir com que esse conhecimento seja de acesso livre. Então, a gente está criando agora no Centro de Memória e no Greco uma linha editorial de e-books, que são livros que podem ser facilmente produzidos e podem ser acessados de qualquer parte do mundo sem que se pague para eles. Então, a gente tem as grandes potencialidades que eu estou vendo hoje é trabalhar com essas ferramentas que a gente já construiu. Então, se eu te contar, por exemplo, o Centro de Memória tem 9 grandes coleções. A gente tem uma coleção olímpica, o maior acervo olímpico do Brasil, nem o Comitê Olímpico Brasileiro tem. A gente tem desde a primeira medalha que o Brasil ganhou até uma documentação até os últimos Jogos Olímpicos, uma documentação muito importante. A gente tem um acervo dos Jogos Mundiais Universitários que aconteceram aqui em Porto Alegre em 1963, que esse ano faz 50 anos. A gente tem uma coleção de lazer e recreação, que Porto Alegre foi pioneira no Brasil com os parques e praças, com atividades de lazer para crianças e adolescentes e adultos. A gente tem o acervo do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que é a entidade científica da área da educação física. A gente tem o acervo do Movimento de Estudantes de Educação Física. Além disso, a gente tem de dança aqui no Rio Grande do Sul e tem também do programa Segundo Tempo, se eu não esqueci de e da própria Escola de Educação Física. Então, qual o nosso objetivo? Esses materiais eles não podem ficar só aqui no Centro de Memória. É digitalizar, fotografar todas as peças e inserir tudo no repositório digital para que qualquer pessoa, de onde estiver, possa acessar esse material, seja para pesquisa ou seja porque gosta desses temas. Então, o nosso movimento agora é exatamente a digitalização e a disponibilização. A gente já tem quase 2.000 itens disponíveis, mas acho que a gente tem mais de 50.000 itens aqui. Então, eu vejo aí o futuro do Centro de Memória, é isso, e do Greco, é disponibilizar acesso livre à informação mesmo, aderir a isso, seja pelos acervos, seja pelo conhecimento que a gente produz a partir desse acervo, porque daí o Greco faz o quê? Investiga esses acervos. E é colocar isso para circular. Os trabalhos do Grupo de Estudo de Cultura e Corpo podem ser conferidos gratuitamente no repositório digital do Centro de Memória do Esporte e no site do grupo.